A paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus no coração de vocês, para o meu também. Quero falar sobre o cuidado de Deus. Para isso, vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 8, que diz assim: Eliseu tinha dito àquela mulher cujo filho vivificara: Levanta-te, vai com tua família e habita onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e agiu de acordo com a palavra do homem de Deus. Ela partiu com a sua família e viveu na terra dos filisteus durante 7 anos. Olha só, querido, que palavra linda, né? Abençoada, que nós vemos o cuidado que Deus ele teve com essa mulher. E é tão interessante olhar para isso, porque estamos vivendo um tempo de crises, crise econômica, crise política, crise social, crise de valores, num tempo desafiador. E nesse tempo desafiador, é muito importante meditarmos aqui sobre o cuidado de Deus. Como que Deus cuida. Deus ele é maravilhoso. Ele cuida dos seus de forma extraordinária, de forma profunda. E nós olhamos isso na vida dessa mulher. Deus ele teve o cuidado com ela, sabendo que viria um tempo difícil, um tempo complicado para ela, um tempo que talvez ela não saberia lidar, mas Deus já tinha um lugar preparado para essa mulher. Deus já tinha um lugar preparado não só para ela, mas também com a família dela. Então, olha os ensinamentos preciosos sobre o cuidado de Deus. Como que Deus, ele cuida de forma extraordinária, de forma profunda. E o cuidado de Deus se manifesta na vida daqueles que são fiéis. Então, quando nós somos fiéis a Deus, vale relembrar que essa mulher havia honrado a Deus, que essa mulher havia honrado o seu profeta. E aqui é um grande ensinamento. Nós devemos honrar as coisas de Deus, devemos honrar a Deus, devemos honrar esse Senhor, honrar os seus profetas, honrar os seus filhos, honrar aquilo que Ele tem colocado na nossa mão, na nossa vida, porque sabemos que no tempo difícil Deus é maravilhoso, o cuidado dele vai vir sobre a nossa vida. E olhando, né, nós vamos ver que mesmo no tempo lá da sunamita, que ela estava com toda essa dificuldade, um tempo de apostasia, um tempo ela permaneceu fiel. Então olha só, um tempo onde ninguém queria crer em Deus. Parece um tempo semelhante, né, que nós estamos passando. E veja bem, das pessoas não querendo acreditar na existência de Deus, não querendo acreditar que Deus ele está presente, que Deus ele age, ele interage, que o sol que nasce Deus preparou, que por estarmos aqui é Deus que nos colocou aqui neste lugar, que nos concedeu mais um dia de vida, sustentou o sol ainda no seu firmamento, a lua à noite, aquele que deu a respiração para nós hoje. E é um tempo de apostasia geral, onde muitos não querem ter Deus como participante da sua vida, no seu coração. E Deus ele continua cuidando, ele continua sendo fiel, ele continua sendo o mesmo, ele não muda, ele não é diferente. E isso é muito bom, porque o cuidado de Deus é extraordinário. Olhando para essa mulher, Deus alertando: olha, eu vou trazer uma fome, pega toda a sua família e vai para um lugar usando o homem de Deus. A importância de darmos ouvidos aos homens de Deus, aqueles que realmente tem Deus na sua vida. E olhamos aqui que o cuidado de Deus foi muito forte para aqueles que são fiéis. Mesmo em tempo de juízo de Deus,
O profeta diz assim: o Senhor chamou a fome. E sabemos que Deus, ele chama a fome sobre a vida de muitas pessoas. Quando olhamos para o nosso país, nós vemos como Deus chamou a fome sobre a vida de muitos. Sobre, às vezes, um país que tem um distanciamento muito grande, às vezes, de Deus. Só que sabemos que aquele que permanece fiel a Deus ainda, Deus, ele fala: olha, sai para fora disso. Vai para um lugar onde eu vou cuidar de você. Vai para um lugar onde eu vou te deixar bem melhor. Um lugar que você vai ser cuidado, debaixo das minhas asas, onde você vai estar seguro, onde você vai estar protegido, um lugar onde você vai estar cuidado, um lugar que é importante para você e importante para mim, porque eu quero cuidar de você. E a pergunta é: temos sido fiéis? Temos sido fiéis a Deus? Se não formos, temos que nos preocupar com isso. Porque a fidelidade faz com que Deus nos guarde. O cuidado de Deus, ele é visto na sua providência. Deus, ele providencia coisas para mim e para você. Deus, ele providencia coisas para aqueles que são servos de verdade, para aqueles que realmente querem ter um compromisso com ele. E é importante porque a providência de Deus é muito tremenda. Aquela mulher, ela chegou a falar com o rei, estava narrando a história da ressurreição de seu filho ao rei. E isso é importante, ver o que Deus tem feito. E a providência de Deus, quando olhamos para José, quando é levado para o Egito, permanece preso, seus amigos o prendem, ou na verdade dentro de um poço, o lançam, e ali havia a providência de Deus. Ali Deus estava com ele, Deus não abandonou ele, Deus não deixou ele, Deus continuou com ele naquele lugar. E às vezes é assim com a gente também. Alguns nos lançam num poço, talvez você foi lançado num poço, e você tá lá dentro, parece estar sozinho, abandonado, mas a providência de Deus tá com você dentro deste poço. A providência de Deus, ela desceu com você no poço. A providência de Deus continuou com você no poço. A providência de Deus, ela se levantou com você do poço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é maravilhoso. Identifique a providência de Deus em sua vida. E note e trate como ele tem te tratado até aqui. Como Deus ele tem te protegido. Como Deus ele tem interagido com você. Note que ele não está morto. Deus está vivo, bem presente. Que Deus ele continua sendo o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Senhor. Continua sendo a mesma pessoa, o mesmo Deus de providência, o mesmo Deus que age, que interage, o mesmo Deus que levanta, o cuidado de Deus se manifesta. Aleluia. Permita que Deus ele possa ser a sua providência. Deus ele foi a providência para a sunamita. Ele foi a providência para o filho da sunamita que estava morto. E depois ela pôde contar aquilo que Deus fez por ela. Isso é muito importante porque nós iremos contar o que Deus ele faz por nós. Tudo que Deus ele tem feito por nós. Como ele continua fazendo ainda agora, nesse momento que eu falo com você. Que Deus é o mesmo, não mudou. O cuidado de Deus se manifesta de forma que ele faz mais do que eu e você pedimos. E esse é importante. Esse é o manifestar de Deus. Meu amado, que texto maravilhoso, que texto profundo. Quando Deus ele quer te socorrer. Eu quero dizer uma coisa para você nesse dia, que Deus ele quer te socorrer, que Deus ele quer ser a providência da sua vida,
Deus, ele quer ser o companheiro, o amigo chegado. Ele quer ter a intimidade de poder chegar para você e dizer, sai daí. Dizer para você, corre, vai para outro lugar. Lugar onde eu tenho preparado para você. Lugar onde eu vou te sustentar. Lugar onde eu vou te restaurar. Lugar onde eu vou segurar nas tuas mãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é um pouquinho essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. O cuidado de Deus, ele continua sobre a sua vida. O cuidado de Deus ainda está sobre você. Que Deus te abençoe grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados.